Fala pessoal, hoje a gente vai falar do porquê que os homens traem. É isso mesmo que você ouviu. Hoje a gente vai falar o motivo dos homens traírem tanto. Qual que é o motivo por trás deles tanto quererem ter amantes, segundas esposas, mulheres, enfim, ter outras parceiras além das suas atuais, né? Pelo menos aqui no Brasil, o modelo que funciona, que roda até hoje para relacionamentos, casamentos, é o modelo da monogamia, não da poligamia. Óbvio que tem alguns casais modernos aí, vocês já sabem, né, como é que funciona. Tem os trisais, enfim, pessoal aí que gosta do poliamor, mas aqui é bem mal visto, né? Vamos chamar assim, como uma coisa de pessoas, né, promíscuas, umas pessoas que não têm bom caráter. Pelo menos é assim que a população brasileira vê, né? A grande maioria conservadora. Se você vê um adulto, uma jovem, eles já, né, já não vê com bons olhos, né? Normalmente são pessoas ali mais dadas ao mundo que têm relacionamentos poliamorosos, pelo menos aqui no Brasil, né? E que não é o caso de países muçulmanos extremamente religiosos que são adeptos do poliamor, né? E isso sempre foi um desejo, né, de um homem, de qualquer homem, grande maioria, ter múltiplas esposas, múltiplas mulheres, enfim. A gente pode olhar exemplos na Bíblia, né, Davi, Salomão, Abraão, todos esses caras sempre tiveram mais de uma mulher, mais de uma parceira sexual, mais de uma esposa. E hoje, hoje em dia, nos dias de hoje, as coisas que acontecem a respeito disso são completamente demonizadas, né? Eu acredito que seja por conta da gente viver no Ocidente, né? Que tem um fanatismo e não só um fanatismo, mas uma missão bem clara que é a redução populacional. E que não é o que acontece quando você tem múltiplas esposas, múltiplas mulheres. Quando você tem três, quatro, cinco esposas, você acaba tendo três, quatro, cinco, 10 filhos, porque você pode engravidar todas as mulheres ao mesmo tempo, né? E quando você é casado, né, ou está com uma só esposa ou uma mulher, você engravida ela uma vez a cada não sei quantos anos. Você tem de 2 a 3 filhos, no máximo, no mínimo um que você vai ter, né, com a sua esposa, né? E que não é o caso de países muçulmanos. Os caras sempre casam com várias esposas e tem várias mulheres, né? Várias esposas, várias mulheres, concubina e, cara, é aquelas coisas que você já sabe, né? E eles são extremamente conservadores, né? Isso aqui é como que eu posso dizer? Aqui no Ocidente isso é visto como uma coisa que não funciona, uma coisa promíscua, uma coisa errada, mas lá não, no Oriente Médio, né? No continente asiático isso também é bem comum, principalmente entre milionários, bilionários, enfim, pessoal com mais poder aquisitivo, eles sempre têm uma esposa, duas esposas, tem tipo duas casas, uma para a esposa e outra para amante, cara, é uma coisa ali comum, principalmente em países de primeiro mundo, como a China, Japão, sempre tem uma coisa comum, pelo menos entre os ricos, né? Agora, o cara que é pobre, ele vai ter no máximo ali uma mulher ali muito mal, morrendo ainda, ele vai ter uma. Então, cara, é uma coisa, né, bem interessante a gente ver como que as coisas funcionam aqui e a diferença de lá. E por que que quando a gente vê o Neymar, quando a gente vê esses jogadores famosos, cantores, MCs, traindo, cara, vocês têm que entender uma coisa: homem que tem um certo tipo de valor de mercado, porque sim, existe um mercado sexual, existe um mercado de relacionamento onde os padrões que as pessoas repugnam hoje, os padrões que as pessoas dizem que não querem, que acham feios, são justamente esses mesmos padrões que as pessoas mais procuram quando vão, né, quando vão tentar achar um parceiro sexual, um parceiro de relacionamento. É o cara rico, é o cara alto, é o cara forte, é o cara padrão. É justamente esse padrão que as mulheres procuram. Quando
né? Se elas pudessem escolher ali, e normalmente são nesses caras que têm mais status, mais dinheiro, mais aparência física, são atrás desses caras que elas vão, né? Elas dizem uma coisa na internet, mas no fim ninguém gosta de namorar com feminista, né? Ninguém gosta de namorar com menino. No, no fim elas sempre vão pro macho escroto, aqueles que ela falam que não vale nada, não sei o quê, que é justamente o cara mais malvado. Não é o cara que chora por qualquer coisa, é o cara que tá ali falando merda, que não se importa com nada, é o cara ruim, é o bad boy. É justamente esse cara que, no final das contas, ela acaba indo atrás, né? Então, a questão do poliamor, né, do multi-relacionamento, isso aqui no Brasil ele é mais comum entre as classes mais altas, né? Os caras sempre conseguem ter múltiplas mulheres, né? Por conta do poder aquisitivo, pessoal. Enfim, como eu estava falando, o fato de um homem não conseguir ser fiel é, é uma questão de testosterona. Sim, também. É uma questão da testosterona. A gente tem muito mais testosterona do que a mulher, tipo umas 5 vezes mais. Eu não lembro direito quanto que é, mas se eu não me lembro, é uma coisa de 200 para 1000 contra, né, a testosterona da mulher para do homem. É uma diferença grotesca. O cara pensa em sexo todo dia, toda hora, no tempo todo. A mulher, ela quer tipo uma vez, 2 vezes por semana. O cara quer todo dia, toda hora. E quando esse cara tem dos quando ele tem dos atributos que fazem as mulheres se interessarem genuinamente, né, pelos homens, e é justamente esses atributos que elas dizem que não gostam, que é o cara alto, o cara forte, musculoso, é o cara famoso e é o cara rico. Atrás desse, é justamente atrás desses caras que elas vão, é justamente atrás desse pessoal que elas se relacionam, que é uma pequena parcela, né, da população mundial e brasileira também, né? E é justamente os caras com poder aquisitivo maior, independente se eles sejam feios ou bonitos. Cara, uma pequena população bem-sucedida, né, entre os homens ali, estão passando carro em todo tipo de mulher. E a grande maioria, para vocês que não sabem, eu descobri isso há pouco tempo, também fiquei bem impressionado. A grande maioria dos milionários e bilionários do Brasil, adivinha, eles são casados, eles têm filhos, mulher, e sim, eles têm múltiplas outras mulheres, múltiplas amantes, um monte de namorado por fora, né? Isso eu descobri há pouco tempo, né? Essa informação, já tem uma pesquisa, essa pesquisa já tem um tempinho já. E, cara, não tem muito que a mulher fazer, cara. E nem que o homem fazer, porque quando ele alcança um patamar mais, né, diferenciado de 99,9% da maioria das pessoas, como eu falei no outro vídeo lá, quando o cara ele ascende socialmente, cara, ele é como se fosse uma mulher gostosa na rua, que todo cara vai dar ideia, todo cara vai querer chegar, vai querer trocar ideia, vai querer saber quem é, o que é. Todo cara vai no rastro dessa mulher. É como se você fosse um homem agora colocando isso pro mundo masculino, é como se você fosse famoso, muito, muito, muito bonito, ou você ser muito, muito rico. Acha que não? Ah, certeza? Pega uma Lamborghini, pega uma Ferrari, vai num rolezinho desse daí com seus amigos e você vai ver como que as mulheres vão te tratar, como que as pessoas vão te tratar quando você é um cara que claramente ascendeu socialmente acima de todas as outras pessoas. Você vai ver coisas acontecendo com você que você fala, mano, isso não é possível que está acontecendo. É o dinheiro, é a fama e é a aparência física. Como eu sei que a maioria de vocês que está me escutando não tem uma aparência física, né, agradável, não foi agraciado pelos deuses do Olimpo com a beleza divina, então você vai ter que treinar, né, ir para uma academia. Se você for baixinho, meu amigo, é só uma cirurgia para dar um jeito nisso daí, porque nem assim vai ter jeito. A não ser que você seja bastante novo e você consiga fazer, né, injeção de alguns hormônios para crescimento, enfim. Mas é um absurdo a mulher querer exigir, principalmente de caras acima da média, né, fidelidade, de falar que esses caras estão errados porque, né, eles têm mais de uma mulher. Eu acredito que, cara, se você quer um cara que seja monogâmico, casa com um cara normal. Você que é mulher que tá ouvindo, um cara normal.
Agora você quer pegar o ator, o cantor, o jogador lá de não sei das quantas, o ricaço, o bilionário, e quer exigir que ele fique só com você. Eu não sei qual mundo que vocês vivem, gente. Moçada e rapazes que estão me ouvindo. Eu não sei qual mundo que vocês vivem. Isso nunca foi uma realidade em nenhuma época em que a gente viveu como seres humanos no planeta Terra. Homens sempre tiveram mais de uma mulher. Na antiguidade e na modernidade continua a mesma coisa. Então, acredito que seja basicamente um pensamento ali para, né, destruir a imagem do homem, a, a imagem do que é ser realmente um homem, né? Até porque os próprios heróis da Bíblia, os reis da Bíblia, né? Os pais da fé, eles tiveram múltiplas mulheres, sim, rapaziada. Isso não é besteira. Você pode procurar aí Abraão, não sei quem, Isaú, Davi, tiveram mais de uma esposa, mais de uma mulher, pô. Salomão tiveram múltiplas esposas, cara. E hoje eu acredito que isso seja reforçado, pelo menos na nossa sociedade do Ocidente, que seja reforçado e implantado já há décadas, há mil, sei lá quanto tempo, e seja há séculos, né? E seja implantado isso para controle de redução, controle de população. Porque o cara com mais de uma esposa, ele tem vários filhos. Você não vê os países muçulmanos. Lá é normal e é incentivado que o homem tenha mais de uma esposa, porque eles estão em guerra o tempo todo. Sempre tem uma briga, uma disputa ali. E precisam de filhos e filhas, né? Toda hora nascendo para popular, né, os árabes que morrem o tempo todo, cara. Qualquer coisa de guerra, de bomba que tem no Oriente Médio, que vocês sabem, é Estados Unidos invadindo, é não sei quem invadindo, é não sei quem querendo brigar aqui, tacando bomba ali, e é aquele fuzuê tudo, eles têm que estar sempre preparados para a guerra. E há um grande incentivo do governo em manter e continuar, né, que os homens lá têm múltiplas esposas de total autoridade sobre suas mulheres. E aqui no Ocidente, né, isso aqui é uma coisa que não é realidade, né? O que eu acho uma hipocrisia, acredito que dá assim para ter um relacionamento monogâmico e ser feliz, tal, conseguir, mas não com, principalmente para as mulheres, não com um homem bem-sucedido, porque esse cara, ele é um cara acima da média. Tem 1000 mulheres em cima desse cara. Se ele for muito bonito, só tem três possibilidades disso acontecer. Como eu já falei, se ele for muito bonito, muito famoso ou muito rico. O cara, na maioria das vezes, quando ele desenvolve qualquer uma dessas três, beleza, status ou riqueza, cara, vai ter uma penca de mulheres e de pessoas querendo se aproximar desse cara com segundas intenções. Então, não tem muito o que vocês, mulheres, né, raça, tentarem, né, prender um cara desse, porque vocês não sabem. Vocês ignoram, não sei se vocês fingem que não existe assédio de mulher para homem quando o cara ele é diferenciado. Isso existe, cara. E com 5 10 vezes mais testosterona que vocês, mulheres, cara, é certeza que esse cara vai atrair, é certeza absoluta, velho. Principalmente se for aquele tipo de mulher que faz sexo com o cara, tipo, uma vez a cada 2 semanas, tipo, sei lá, uma, 2 vezes por mês, cara, é certeza que você tá sendo corna e tá ignorando, ou não sabe, ou tá fingindo, porque homem não foi feito para ser monogâmico, né? Na maioria das vezes, se você é religioso ou religiosa, sim, um homem não vai ser monogâmico, ainda mais se ele for, né, um cara ali que é diferente de 99% da população mundial, né? Seja em aparência, status ou beleza. Então, não tem um sentido a mulher moderna de hoje exigir que esse cara, né, não performe, não exerça as suas opções, né? Porque é o que é uma coisa quase impossível e acaba dando muita briga, porque a mulher do Oriente Médio, ela simplesmente aceita, não, o homem pode ter mais de uma esposa, inclusive algumas incentivam, né, que o cara tenha mais de uma esposa, que é justamente para evitar esse tipo de coisa, traição, né? Mas isso é a cabeça deles lá, a cultura deles, né? E que é bem diferente da nossa, né? Inclusive, mas eles têm essa crença
já perpetua há anos já. Os muçulmanos, como você sabe, né? Tem aquela história da poligamia e no Brasil isso não é bem visto, né? Quando o homem é pobre, quando ele é rico, já é esperado, já era para ser esperado, né? Por isso que eu acho uma hipocrisia. Quando ele é pobre, cara, eu acho bem interessante, cara, a mulher, ela que ela reclama que o cara de alto valor trai ela, mas ela namora com um pobre, quebrado, que ganha um salário mínimo, sei lá, trabalha num supermercado, e esse cara também trai ela no supermercado com outra menina qualquer lá, ou de qualquer outro lugar. Então, eu acho que cabe à mulher escolher se ela vai querer ser corna pro bilionário, pro milionário ou pro pé rapado, que também vai trair ela. Porque os caras não são monogâmicos, ainda mais homens acima da média, homens 1%. Pessoas que são 1%, elas sempre fazem coisas que as outras pessoas que não estão na mesma classe, né, social, seja social, econômica, ou até mesmo por questão de aparência, as pessoas normais elas sempre abrem mão, né, de algumas regras por conta dessas pessoas, sejam mulheres ou homens também, né? Tipo, um exemplo, se um cara trair, um cara pobre trair uma mulher, ela vai pintar, ó, caramba, vai brigar, vai xingar, vai, às vezes vai até fazer uma falsa acusação, alguma coisa desse tipo. Mas uma coisa que acredito que não aconteceria se ele fosse um bilionário, se ele fosse um milionário. Eu acredito que na maioria das vezes a mulher se fingir de cega, porque se um bilionário trair ela, ele facilmente arranja outra mulher muito mais bonita que ela, uma modelo, uma atriz, uma cantora, e ela sabe disso. Acredito que o escândalo não vai ser tão grande, se ele ainda mais se ele for um bilionário anônimo, né? Agora, se ele for um jogador famoso, não, ó o ônibus aí. Esqueci de avisar para rapaziada, não liga para barulhos externos, tá? Aqui é complicado. Enfim. Agora, se ele for um jogador famoso, um cantor famoso, e você for namoradinha desse cantor, ou sei lá, mulher, esposa, e esse cara te trair, você pode simplesmente abrir um Instagram e acusar esse cara de traição ou de qualquer outra merda que você queira, que vai chegar a 1 milhão de seguidoras pra você e você vai ficar rica e famosa e vai terminar com esse cara por cima, né? Como se fosse a coisa mais legal do mundo, velho. Então, vocês sabem, né? Como é que funciona esse jogo. A menina vai fazer isso e vai ficar ganhando dinheiro dela, vai ser famosa e vai te abandonar como se você fosse um cara terrível. Porque coisa que seria diferente como se você fosse um cara anônimo, não tivesse status, ela não tivesse reputação para destruir. Se ela terminasse com você, o que que iria acontecer? E você fosse rico e anônimo? O que que poderia acontecer com você da parte dela? Não, ela ia ficar muito puta. Acredito que ela ia ignorar ou perdoar essa traição por conta da sua, né, do seu atributo valorizado pelas pessoas, né, pelas mulheres, inclusive, né, por conta de um dos três atributos: beleza, status ou dinheiro. Então, sim, homens não são monogâmicos. Se vocês querem, mulheres, né? Se vocês mulheres querem homens monogâmicos, aconselho que peguem um pobre que vai te amar e te respeitar pelo resto da vida. Não peguem homens, 1% homens com poder de escolha alto, porque senão, né, vai dar problema, né? Então, acredito que seja isso, né? O motivo de homens não conseguirem literalmente ser fiéis, ainda mais se ele for um cara acima da média, tanto por motivos hormonais, porque é uma coisa quase que incontrolável, ainda mais se ele for um cara acima da média. O cara normal já fica maluquinho na cabeça com os hormônios que eles têm, com a quantidade de testosterona que tem. Você que é mulher e não acredita que está ouvindo isso, faça uma reposição hormonal com testosterona, vá no endocrinologista e pede para ele injetar, sei lá, a mesma quantidade de testosterona que um homem tem no sangue, no corpo, sei lá, injeta, né? Tem que fazer uns exames lá e tal. Ou então você dá de doido, sei lá, o que você quiser fazer, tem uns doidos que aplica aí sozinho, mas eu não vou incentivar ninguém a fazer isso não, mas aconselho que vá no endocrinologista e faça um tratamento hormonal com testosterona. Você vai entender na pele o que que é que é ser um homem e pensar em sexo o tempo todo, toda hora. Então, acredito que, né, é isso.
os hormônios, questão social, financeira, aparência, tudo isso influencia. Se você não quer ser corna, pegue um cara normal. É isso, falou e fui.